Tema da mensagem de hoje: da morte para a vida. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: antigamente por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus, que é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo. Amém? Paulo está escrevendo para a cidade de Éfeso, aliás, para a igreja na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma cidade onde Paulo passou nas suas viagens missionárias, plantando igrejas e depois acompanhando. E aqui ele está escrevendo uma carta para conversar com eles. E assim é denominada a maioria das cartas de Paulo, com exceção de Filemão, com algum outro detalhe, porque são destinadas a lugarejos, a cidades. E aqui ele está escrevendo para Éfeso, falando que antigamente todos tinham desobedecido, estavam perdidos, estavam sendo guiados pelo espírito que rege o mundo, a saber, Satanás, o diabo. E aí ele explica para eles e também para nós sobre como andávamos antes e como hoje andamos. E essa reflexão de Deus para nós hoje traz essa versão da morte para a vida. E talvez você já conhece a palavra há muito tempo e vai falar: pastor, essa palavra é uma palavra para evangelização? É para quem é recém-convertido? Não. A palavra que traz vida dentro de nós, ela precisa estar ativa. Da morte para a vida em todos os instantes, porque o inimigo das nossas almas quer de novo nos levar para a morte. Nós vamos avaliar tudo isso. Então, por mais que você, assim como eu, já está liberando os 30 anos de conversão, quem sabe até mais, você precisa entender que precisa lutar para permanecer vivo, porque Deus já te tirou da morte e está te colocando na vida. Entrei aqui pela primeira vez, pastor, nem conheço muito sobre igreja, vim aqui saber como é que é e tal. Isso que operou em você o desejo de chegar não foi somente sua mentalidade. A igreja do Nazareno chama isso de graça preveniente. Como Paulo disse aqui, nós somos salvos somente por intermédio da entrega de Cristo. Não tem nada bom na humanidade que faça ela chegar na presença do Pai. É o Espírito do Senhor, atuando previamente na sua vida, que vai movendo. Talvez você vai trazer à sua memória como é que foi que você chegou, e você vai ver coisas que não tinha explicação, que Deus foi movendo, trazendo, direcionando, era o Espírito. Hoje você vê que é Ele. Era o Espírito Santo, porque não tinha nada bom em nós que nos trouxesse para a graça. Outro dia eu contei aqui para a igreja, se você não ouviu, um dia você vai ouvir, como é que foi que Deus me chamou. Trouxe eu ali, eu achei que ia fazer uma coisinha para ajudar a mamãe, Deus colocou um anzolzinho e falou: filho, é você que eu quero, então vem. E estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Eu não sei como você chegou, mas Deus te trouxe da morte para a vida. E para permanecer assim, tem algumas coisinhas que Deus quer colocar para nós à luz desta carta que Paulo escreveu, desses versículos que Paulo escreveu lá para o povo de Éfeso. Então, é importante que a gente fique atento para não perdermos nada daquilo que Deus tem e para permanecermos vivos na presença dEle, em nome de Jesus. Eu acho que não preciso falar, talvez eu chova no molhado, mas a morte que eu estou dizendo para você e que Paulo falou, não é uma morte física. É a pior morte que existe, é a morte espiritual, que faz com que um ser humano, que foi criado à luz do Senhor,
que tem o Espírito de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, permaneça de pé nessa terra, mas sem ter vida própria, governado pelo maligno. Ele é um zumbi, está morto, mas não sabe. Mas Deus nos trouxe para a vida, e nós temos que permanecer assim, porque tem muita gente dentro da igreja que está voltando para a morte. E nós vamos avaliar se Satanás está cirandando a gente, e a gente vai se alimentar para permanecer vivo. Quem crê, diga glória a Deus. Primeira questão para nós analisarmos: fuja da estrada errada. Fuja da estrada errada. Paulo está dizendo aqui que naquele tempo, o povo, ele está escrevendo para aquela cidade e hoje está escrevendo para nós. Naquele tempo vocês andavam e seguiam o mau caminho deste mundo. Nós estávamos numa estrada, achando que estávamos chegando em algum lugar e patinando. Ou na contramão, geralmente é. Porque o inimigo não quer que você ande muito pertinho do plano que Deus tem para você. Ele quer que você ande na contramão. Geralmente, nós andávamos na contramão total do que Deus tinha para nós. E Paulo está dizendo que nós estávamos numa estrada errada. Quem aqui já ouviu dizer sobre acidentes onde, antigamente, as pistas mais simples, a pessoa parava num posto para descansar, olha, estou com sono, perigoso eu fazer mal para alguém, ou bater o carro, aí parava num posto, na hora de sair, ela se confundia, e ela saía na contramão, achando que estava tudo perfeito, e andava, o carro subindo velocidade, a hora que ele via, ele estava na contramão da via, vinha alguém de frente, acontecia um acidente muito grave. Muitos e muitos casos. É como se nós estivéssemos andando sem perceber num caminho errado, numa estrada errada. E nós precisamos fugir dela. Ah, mas nós andávamos, agora a gente já se converteu, estamos na igreja, significa que a gente pegou o caminho certo. Mas o inimigo das nossas almas a todo instante sopra para nós tomarmos atitudes que vão nos fazer andar de novo, em caminhos que nos levam longe do Senhor. E domingo eu falei para a igreja que o intuito do inimigo é fazer com que a gente saia de debaixo da preciosa sombra, a sombra do Onipotente. Ele vai nos atraindo e nos levando para caminhos errados. E às vezes na sua mente você começa a criar planos onde o Senhor não está. Planos que não agradam o Senhor, ou planos que te levam longe do centro da vontade dEle. E isso é terrível. Esses são caminhos errados. E sutilmente, ao analisarmos esse texto, a gente começa a ver que o inimigo fazia com que nós andávamos antes, mas ele tem anseio por fazer, uma vez que ele não pôde te impedir de estar dentro de uma igreja, quem sabe se batizar, quem sabe já até serve em algum ministério, quem sabe já é pastor, uma vez que ele não conseguiu nos impedir de chegar na presença do Pai, ele quer nos cozinhar em banho-maria. Ah, então tranquilo, vamos devagarzinho. Devagarzinho eu faço eles pegarem de novo a estrada errada. E é por isso que eu disse que essa palavra não é para quem apenas não conhece o Senhor, para quem não entende nada sobre Ele. Essa palavra fala muito conosco, principalmente conosco. A gente não pode tirar da nossa memória de onde nós saímos. Hoje eu estava falando para minha filha, filha, eu vi uma situação de alguém bem debilitado na saúde, e eu falei, filha, você já parou para se perguntar por que é que não somos nós? Por que é que não é você? Não, pai, nunca perguntei. Eu falei, isso é importante. Por que é que você nasceu tão saudável? Você enxerga bem? Você ouve bem? Ah, pastor, não enxergo tão bem? Não enxergo? Eu só ouço? Eu não falo? Sem problema. Por que é que tem outro que está tão debilitado e você tem condições de estar de pé? Ah, mas não estou de pé, pastor, estou numa cadeira de rodas. E por que você está saudável dentro de uma igreja e tem outros que nunca conseguiram chegar dentro de uma igreja? A gente tem que começar a perguntar, porque senão o inimigo começa a fomentar o que está difícil aí dentro, o que está faltando aí, e a gente é sempre o ingrato. E ele já nos levou para a estrada errada. A gente tem que parar para perguntar, em vez de criticar o cara que está ali, o Ricardo muito bem orou aqui por pessoas que de repente precisam mudar, sair das drogas, é um aprisionamento. As pessoas estão lá fora e a maioria das vezes é criticado, é tacado pedra, é chamado de vagabundo. Você sabe como a dependência deixa uma pessoa? Quando ela fala, eu vou parar, como é que fica o corpo dela? Às vezes a gente tem uma leve dor de cabeça, não vem no culto porque está com dor de cabeça. O cara tenta ficar sem droga, a cabeça dele parece que vai explodir. O corpo começa a tremer, ele não tem explicação. Eu me lembro de muito pequeno, passar em frente de bares que abria 5 horas da manhã. Oh, mas por que o bar abre 5 horas da manhã?
A maioria dos homens sabe aqui que o cara amanhece tremendo, desesperado, só com cachaça. Você imagina com química hoje, com crack, com outras coisas que estão aprisionando aquela pessoa. E por que é que não foi eu e você? Muitos aqui tiveram oportunidade de repente entrar nessa vida, não entraram. Ou então experimentou, mas conseguiu sair. Por que é que aquele está escravizado e não você? É tudo pela graça, não é porque você é melhorzinho, não. Não é porque eu sou melhorzinho, não. Eu sou inteligente. Fui criado em berço de ouro. Não, é pela graça. Aqueles também eram muito inteligentes e tem uns que são mais do que nós. Porque o Senhor me chamou para conhecer a palavra, para dar aula. Não, é a misericórdia do Senhor, porque tem uns que conhecem mais do que nós. A Cracolândia, o que tem de pastor, o que tem de gente que conhece a palavra, que quando evangelistas chegam até lá, recebem a palavra, na verdade, dos caras. Olha o mistério. Por que é que nós não estamos lá? Nós precisamos trazer à memória, como a Júlia bem citou aqui, aquilo que nos dá esperança, e saber de onde Deus nos tirou nos enche de esperança. Nos faz querer colaborar, orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. Sabe por quê? Porque o olhar do Pai, para mim, que estou aqui bonitinho, banho tomado, e para ele, que está sujo, quem sabe há 20 dias sem tomar um banho, é o mesmo. É um olhar de amor que quer que ele também se levante, que ele venha para a luz, que ele venha para a presença do Pai, que ele saia da morte e venha para a vida. E aí quando eu sou alguém que sou grato por aquilo que Deus fez, eu não pego a estrada errada. A estrada errada nesse caso seria criticar, apontar, querer que ele morra. Não, eu começo a pedir a Deus para que ele venha para a vida. Eu pego a estrada certa. Olha a sutileza de estradas erradas que nós podemos ir. Só que essa estrada errada, sabe para onde te leva? Para onde me leva? Para a morte. A hora que eu vejo, eu estou cauterizado. E dentro de mim já não tem amor. Eu estou dentro da igreja, levanto a mãozinha, fecho os olhinhos, até de vez em quando sai lágrima. Mas eu estou uma pedra com quem Deus não pode contar. Fariseu do século 21. Jesus veio combatendo homens que apontavam, que incriminavam, que não permitiam que as pessoas chegassem. Não é? E hoje a igreja começa a fazer isso de novo, se fecha bonitinho numa panelinha. Não é assim que nós devemos fazer. Olha quantos caminhos errados que o inimigo quer nos levar, para nos levar de novo para a morte. E aí é perigoso. Quem me conhece sabe, de todas as sementes que Jesus contou na parábola, para mim a pior delas é aquela que cresce no meio dos espinhos. Sabe por quê? Porque as outras elas morreram. Se você é uma semente como essa, você não tem vida, você fala, eu preciso de Jesus ainda. Quando a gente está no meio dos espinhos, e Jesus fala que os espinhos são as coisas do mundo que vão nos sufocando, ele diz que aquela planta continua viva, só que sem fornecer fruto nenhum. Olha o perigo, eu acho que estou vivo, mas não estou servindo para nada, eu estou morto. Nós temos que ficar atentos e fugir da estrada errada. Quantas e quantas coisas Satanás quer trazer como estrada errada para a minha vida e para a sua. Pastor, eu não sou assim. Não, eu tenho um coração muito bom, eu sou até bobo, eu ajudo muito, eu oro e tal. Mas às vezes tem outras coisas que você começa a entrar nas estratégias do maligno e ele começa a te levar de volta para caminhos de perdição. Você ama essas pessoas de fora, mas às vezes alguém de dentro de casa que te fez um detalhinho, em 1972 nunca mais você esqueceu. Você não consegue perdoar. Não merece perdão, pastor. E aí isso te leva de novo para a estrada errada. Você começa a abrir uma palavra que o pastor usa muito, o pastor Vitor usa muito e é muito sábia. São concessões, pequenas concessões, que a gente começa a abrir para o maligno. Casais que começam a ter pequenas concessões. Pessoas que voltam e falam, poxa, pastor, não tem nada a ver, aquela dancinha do passado que eu ia, de vez em quando eu vou lá. Aqueles amigos que, cara, eles até me respeitam, e eu chego lá com eles, no mesmo ambiente de sempre, e aí eu vou, hoje eu não faço mais. Tem hora que saliva a boca, que eu vejo eles destampando um negócio ali, mas eu seguro, pastor, te prometo que eu não caio, fica tranquilo. Satanás começa a levar você para pequenas concessões, é a estrada errada. Fuja dessas estradas. A Bíblia diz para a gente fugir até da aparência do mal. Vê onde você é fraco, analisa, porque quem pensa estar de pé tem que fugir para não cair. Foge dali, vigiar para não cair, é
vigiar nesse termo é fugir. Foge. Uma conversa errada, um aplicativo no celular que remete ao passado e Satanás vai te enveredando em planos. Algo na empresa que vai te levando para, não, sou muito honesto, nem rifa eu compro, porque é jogo de azar. Começa a ficar religioso. Aí está fazendo um negócio na igreja para sortear, para abençoar. Gente, é uma forma de contemplar todo mundo que ajuda. Né? Já expliquei para algumas pessoas. Ninguém compra falando assim, opa, vou fazer uma fezinha para ganhar aquele negócio, para ajudar a irmã que vai se formar na faculdade. Não é. Se você está fazendo, é melhor você não comprar mesmo. Né? Mas se está fazendo algo na igreja, outro dia eu fui na assembleia lá, com um amigo, e aí eles estavam ali, cara, que atitude linda, alguém doou uma bicicleta, num bairro carente até da cidade, doou uma bicicleta para que a obra continuasse agindo. Como é que é a forma deles fazerem? Todo mundo que ajuda com um valor, no final vai sortear para quem for abençoado. E muitas vezes abençoa o irmão que não tinha, que vai trabalhar com ela. É uma maravilha. A pessoa, nem rifa eu compro. Aí começa a se enveredar, opa, essa horinha extra aqui e tal. Vamos falar que em vez de ter feito 2 horas, a gente coloca 4 horas no apontamento aí e tal. Aí você se deixa levar e falar, o que vão falar de mim? Vão achar que eu sou o cara que dedura todo mundo. Então eu preciso entrar. Deus está vendo que não é culpa minha. E vai tomando, né, espaço, vai entrando pelo caminho errado. Tudo isso é estratégia das concessões que o maligno vai levando. Concessões que o maligno vai arrastando de novo. O cara gostava muito do jogo, e aí estava lá no futebol, só que ele casou agora, que maldade que tem? Ah, pastor, você está falando que jogar a bola é errado? Não sei, você que tem que saber. Às vezes você vai jogar a bola, você se transforma, né? Sai palavra da boca que nem você sabe, se for gravado aí você acredita, porque não, eu não falo isso, sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Chega lá, escandaliza todo mundo. Até o bebum que está lá no canto falou, Lucas, essas palavras nem eu falo. Acontece. Infelizmente. Aí para você é pecado. Aí você vai para o joguinho, aí casou, prometeu que ia cuidar, joga 4 vezes na semana, a coitadinha está lá em casa, trabalhando, deixando a comidinha no jeito, não sei o quê. Não, serviço aí é para mulher, não é para homem. Concessões, caminhos errados, Satanás te levando para a morte. Tantas e tantas coisas que você pode analisar. E como o Ricardo citou, se a gente fala com o Espírito, com liberdade, o Pai sempre vai trazendo um alerta para nós em áreas que nós estamos indo para o caminho errado. E nós temos que ficar muito atentos. Porque tudo isso traz. O verso 3 fala para a gente que a gente fazia o que a carne e a mente queriam. Olha só, você já ouviu alguém falando assim, se Deus me fez assim, Ele me entende. Esse desejo que eu tenho no meu coração, Deus sabe. E o mundo pregando, é verdade. Deus é amor, Ele te entende. Foi Ele mesmo que te criou. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Eu acho que eu tinha menos de 10 anos quando eu fumei o primeiro cigarro. De quando eu comecei a pensar que eu pensava, eu tinha desejo de fumar. Entrei na casa de um tio, me escondi debaixo da mesa, acendi um cigarro, ele fumava e eu fumei lá. Obviamente eu não tragava, graças a Deus. Se tivesse dado um trago, era perigoso ter morrido. Mas Satanás ensina rápido, logo eu aprendi a tragar. Eu tinha desejo, então, imagino eu que pelo que a humanidade fala hoje, eu tenho que continuar fumando. Eu conheci alguns meninos com 12 anos, que eles tinham prazer em, sabe fazer o quê? Eu cheguei a ver. Amarrar um pedaço de pedra, uma cordinha de varal no pescoço de filhotinhos de gato, e jogar num rio e ver ele morrendo, afogado. Eles tinham desejo de fazer isso. A humanidade hoje fala, Deus te fez assim, nutra esse desejo. Deus vai te perdoar. Está certo? Vocês acham que está certo? Aqueles meninos poderiam continuar fazendo isso? Começa com animais, daqui a pouco está fazendo com pessoas, sociopatas. Está certo? Eu estou querendo dizer para você que todos nós temos que matar um desejo. Hoje eu não tenho mais, eu parei, eu cheguei a fumar uma época na minha vida, parei, hoje eu não tenho mais esse desejo. Posso te dizer que 5, 10 anos depois que eu parei, de vez em quando no frio eu vinha alguém acendendo um cigarro, estava aqui dentro, parece que no DNA. Mas o que eu tenho que fazer? Sufocar isso. Tentar matar essa raiz do mal. Cada um de nós aqui tem um desejo que precisa ser sufocado. Não precisa se sentir coitadinho ou achar que o seu desejo é mais bonito que os outros e se Deus me fez assim, eu preciso fazer, eu preciso seguir. Isso é uma mentira, porque Paulo disse aqui no verso 3, vocês eram guiados pela carne e pelo que a mente de vocês desejava. E hoje vocês são guiados por Cristo, é isso que nós precisamos. Viver na vida de Cristo
que Deus preparou para nós é matar a carne, era a morte antiga, que nos fazia estar num caminho errado, na estrada errada. Fuja das estradas erradas. Segundo lugar, para nós meditarmos aqui, assuma sua posição como filho do rei. Porque, verso 4 diz o seguinte: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, para estarmos unidos com Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Nós somos filhos do Rei. E nós precisamos tomar nosso lugar, assumir a nossa posição de filhos do Rei. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está aqui, que não está no caminho errado. Pelo menos até agora não. Eu costumo dizer, Satanás não tem pressa. Enquanto nós estivermos vivos, todo dia ele tenta um pouquinho. Tem dia que a gente está mais fraco, ele tenta atacar, e se não for a misericórdia. E essa busca constante, pode ser que um dia a gente caia. Não pode bater no peito. Nós precisamos ficar atentos. Mas tem gente que não toma seu lugar à mesa. Não toma seu lugar como filho do rei, príncipe, princesa. Se posicionando sobre uma cura, se posicionando sobre algo que o inimigo vem sussurrando, se posicionando contra um sentimento de depressão, se posicionando contra uma crise do pânico. Nós precisamos tomar posse de que Deus nos trouxe para a vida. Você não pode estar aos pés do Senhor, conhecendo a palavra, sendo abençoado por Ele, adorando a Ele, sem tomar lugar. E às vezes a gente chega aqui sem cantar, sem se entregar. Não é religiosidade, é entrega de fato, é adoração genuína. Isso é não tomar a posse de que você é filho. Satanás às vezes intentou, imagina se José se esquecesse da essência de quem ele era. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi comprado, quando começou a caminhar bem, uma mulher intenta para que ele tenha relações, estava errado, e ele fala: longe de mim fazer isso contra o meu senhor Potifar e contra Deus, o meu senhor. Mesmo em terra estranha, foi vendido. Talvez nós poderíamos falar: Senhor, esse é o Deus que meu pai me ensinou a adorar, me deixou ser vendido, eu não tenho culpa nenhuma, o Senhor sabe. E aí quando aquela mulher viesse, ele poderia ter cedido, ele não cedeu, e ele foi incriminado como um aliciador, um estuprador. Mas ele estava, eu e você sabemos que ele estava em dia, não era verdade aquilo, era uma falsa acusação. Onde ele vai parar? Na cadeia. Imagina se ele para de sonhar, e se ele para de se identificar como alguém que era filho de Deus, ele jamais subiria a rampa lá do palácio de Faraó para se tornar um governador. E tem muita gente hoje, o Espírito Santo me confirmava, que não toma lugar como filho do rei. E nós precisamos tomar lugar, não para soberba, mas sim para se impor contra Satanás. Para tomar posse de espaços e lugares que estão sendo ocupados por outras pessoas, porque os filhos de Deus deixaram de ter fé. E isso não agrada o coração do Pai. Da morte para a vida, Deus te trouxe para que você tenha alegria. E às vezes você é o cara mais triste, a mulher mais triste no trabalho, mais ranzinza, que mais reclama da vida. E como é que eles vão se apaixonar por esse evangelho? Como é que nós vamos impactar a vida dessas pessoas? Se às vezes o cara lá do semáforo está mais feliz do que você. Em meio à enfermidade, você sabe que isso é passageiro. E se não for passageiro, pastor, eu sei para onde eu estou indo. Chegar num centro de tratamento com uma alegria, uma paz, que todo mundo fica olhando e falando: não é possível. Quem é que a senhora está acompanhando hoje? Não, sou eu mesmo. Quem é que o senhor está acompanhando hoje? Não sou eu mesmo. Não é possível que o senhor está doente? O senhor está mais saudável do que eu? É porque eu tenho Jesus Cristo. Jesus te chamou para a vida e você às vezes não está sentando no lugar que Ele deu para você. Eu trabalho em emprego público e quantas são as pessoas, às vezes irmãos, que vieram me perguntar e a hora que sentia a menor dificuldade, falava: não é para mim, pastor. Eu não sou tão bom de estudo. Eu não tenho essa capacidade. Dentro da igreja, um filho de Deus falando que não é para ele. E eu conheço inúmeros ímpios lá fora, tomando espaço em lugares que poderia ter um filho de Deus, para levar um bom testemunho, para ser exemplo.
quem sabe empresários progredindo na mesma área que você, mas você não lembrou que você é filho de Deus e que pode acessar lugares somente limitados pelo Senhor. Papai, posso? Ricardo falou, tem sonho que eu não consigo nem falar para a esposa, fico envergonhado, mas com o pai eu falo. Hoje eu fiz uma oração assim, pai, se puder, pai, olha que bonitinho que ia ser se acontecesse isso. Faz a tua vontade. Pronto. Por quê? Acaso tem algo impossível para Deus? Um filho não pode se esquecer. O filho do rei não pode se esquecer que serve a um Deus que cumpre impossíveis. Como cantamos aqui, já vi mover, já vi coisas acontecerem, mas às vezes também dei tantas voltas e os muros não vieram ao chão, mas eu sei que o meu Deus não falha e não falhará. Às vezes você chega meio cabecinha baixa, e aí pastor, como é que você está? Meu irmão, hoje foi corrido, mas deixa eu falar um negócio para você, tem um irmão meu que é especialista, ele vira para mim e ele fala assim, ó, pastor, deixa eu falar um negócio para você, Jesus é lindo. Aí ele tira um sorriso de qualquer rostinho que estava travado. E você tem razão, meu irmão. Jesus é lindo e esse negócio aqui vai passar e vamos adorar. Vamos para cima. E aí, a gente toma lugar, a gente assume nossa posição como filho do rei. Ele nos trouxe para essa vida que hoje nós temos em união com Cristo. Pela graça de Deus nós fomos salvos. Lembra que eu falei lá no comecinho? Por que será que hoje você está sentadinho aqui, num lugarzinho gostoso, abençoado, na igreja do Nazareno Novo Tempo, e tem um monte de gente lá fora que não está? Talvez a sua cabecinha, assim como a minha, vai pensar, tem gente que não quis, mas tem um monte de gente que não tinha ninguém para ajudar e apoiar eles a estarem aqui. Talvez na sua história de conversão, alguém pegou você pelo braço, pela mão, te apoiou, falou de Cristo para você. Uma mãe que estava ali orando enquanto você estava saindo e se entregando lá fora, e ela estava batalhando. Talvez alguém já estava órfãozinho e ainda não conseguiu chegar. Ele nos trouxe para a vida, através da entrega do Filho amado, tão precioso dele, e a gente às vezes não esquece que pela graça nós somos salvos, e independente do probleminha que a gente esteja passando, a gente já tem endereço na glória, e enquanto estivermos aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar de abençoar a nossa vida, e não estou falando de prosperidade financeira, de coisas materiais, porque isso aí vai ficar tudo. Se você ficar perdendo seu tempo com isso aí, meu irmão, você vai ser seduzido. E hoje também já foi falado aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é. Você pode pedir a Deus para ganhar mais, eu peço. Se você não pedir, se você não quiser, o que você receber de aumento até o dezembro, pode mandar no meu Pix, depois o outro você manda para o pastor Vitor. Eu sei que nós vamos gostar. O que não pode é ter amor, avarento. Tudo que eu quero aqui é consumo, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo. Mas filho, o pai fala, você nem se alegrou com aquele ali ainda, mas eu quero outro, esse daí não é tão bom, porque o do vizinho é melhor. Esquece isso, hein? Pelo amor de Deus. Venha para a vida, para a luz. Você tem poder no reino espiritual, e Deus te chamou para reinar. Reinar significa, Satanás quando olhar para você, tem que ver o sangue de Cristo, e tem que obedecer, e tem que bater em retirada se você falar contra ele. Orando por você, orando por outras pessoas, orando por aquela pessoa no semáforo, orando por aquele vizinho que está perdido, orando por pessoas. Papai, é no teu poder, eu não sou ninguém, mas o Senhor se interessa que aquela alma seja salva, e eu quero abençoar ela, e tudo que tenta contra a vida dela, bate em retirada agora, porque o Senhor Jesus é o Deus da minha vida, e eu decreto isso. Você tem poder para reinar, e Deus te chamou para isso, e o apóstolo Pedro maravilhosamente escreve na primeira carta, capítulo 2, verso 9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são esses? Somos nós somos chamados das trevas, da morte, para a vida, para a luz, e nós podemos proclamar salvação nessa terra, e fazer a diferença onde a gente estiver, em nome de Jesus, amém? Fica de pé para a gente adorar o Senhor mais um pouquinho, aleluia.